Nosso tema de hoje então é os 5 brados de Jó. Quantos conhecem a história de Jó? A história de Jó é uma história muito conhecida, mas eu quero ler aqui Jó 1, do 1 ao 21, é um texto longo, mas eu acho importante ler para que você possa pegar os detalhes do que está sendo dito, que a palavra do Senhor diz. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, guarda isso, e reto. Ele era o quê? Temente a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Quantos filhos ele tinha? 10, você é bom de matemática. Ele era alguém rico, irmão. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. Ele tinha muitos funcionários, de maneira que este homem era o maior de todo o Oriente. Ele era o maior de todo o Oriente, alguém rico, alguém de destaque, alguém de relevância. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes. É bom comer, não é, irmão? Aleluia. Estamos em tempo de jejum, não sei você, mas dá 11 horas, começa a me dar uma fome, meio-dia. E eu vou dizer para você, não sei se você gosta de comer. Quantos gostam de comer aqui? Aleluia. Sua família se reúne de vez em quando com banquetes? Glória a Deus. É uma dica, né? Para depois, no final do jejum, estão falando para nós, vocacionados, e a gente podia reunir os discipuladores também, para o último dia de jejum, no culto do dia 29, no final a gente fazer um churrasco. Seria bom, né? Podemos planejar isso, né? Então, quem sabe, convidar todo mundo e a gente faz um churrasco, então, no culto do dia 29. Vamos fazer isso? Aleluia. Podemos fazer aí. Cada um traz 1 quilo de carne por família, né? A gente põe um churrasqueiro bom lá e a gente, no final, depois, a gente vai para o momento de comunhão. Quantos estão comigo nisso? Então, tá marcado já. Dia 29, você vai trazer 1 quilo de carne, já vai entregar, e aí o churrasqueiro vão estar trabalhando lá, e aí um refri, 1 quilo de carne, e aí nós vamos fazer uma comunhão gigantesca lá. Amém? Estamos juntos? Então, o churrasco marcado dia 29. Voltemos para a palavra. Por que falamos do churrasco? Porque víamos o banquete, glória a Deus. Volta para a mensagem, volta para o culto aqui agora, glória a Deus. Uns aos outros se faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comer e beber com eles. Decorrido o turno de dias, os seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado e os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Satanás. Entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao seu Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, olha o que Deus está dizendo, Deus está falando: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então olha aqui, Deus, ele chama a atenção de Satanás e apresenta a Jó como homem íntegro, reto e que se desvia do mal. E aí agora olha o que Satanás responde. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, ele debalde, né? Essa palavra debalde é por acaso que ele teme a Deus? Aí diz assim: acaso o Senhor não cerca ele de riqueza? A sua casa não tem tudo, não tem de tudo. Ele tem filhos, ele tem gado, ele tem tudo. A obra das suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicam sobre a terra. Então o diabo está falando o seguinte: o Jó realmente é esse cara que serve ao Senhor, temente a Deus, serve ao Senhor. Mas sabe por que ele é assim? Porque o Senhor enche ele de prosperidade. Porque o Senhor deu 10 filhos, ele tem saúde, ele tem provisão, ele é o mais rico do Oriente. E aí o diabo faz uma aposta com Deus. Ele diz assim: estende porém a sua mão e toque em tudo que ele tem, e verás que ele não blasfemar contra ti na sua face. Diz o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está no teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Verso 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passeavam junto com eles. De repente deram sobre eles os sabeus e levantaram e mataram os seus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova.
Tá certo igual o meu aí? Na leitura, minha letra tá pequena. Falava ainda, quando outro veio e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as suas ovelhas e servos e consumiu, só eu escapei para trazer-te a nova. Verso 17, falava ele ainda, quando veio outro e disse, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram os seus servos a fio de espada, só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando outro veio, e estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em sua casa, do irmão primogênito, e eis que se levantou grande vento do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, então caiu sobre eles, e os filhos dele morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó, então o que você está entendendo aqui, ele perdeu tudo, ele perdeu o gado, ele perdeu a família, ele perdeu as posses, ele perdeu os funcionários, ele agora está num momento terrível. Verso 20, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou, e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E 22 é importante, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus, diga glória a Deus. Aqui então nós vemos um homem, a Bíblia fala, Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, mas alguém que viveu algo terrível, alguém que no mesmo dia, uma notícia após outra, ele perdeu todas as coisas. Aqui nós vemos que pessoas boas sofrem. Aqui nós vemos que o que o Jó está sofrendo e passando, nós também passamos. Você já perdeu coisas na vida? Você já recebeu notícias ruins? Você já foi surpreendido por algo inesperado que foi muito ruim para a sua vida? Quantos já passaram por momentos difíceis aí, lutas, tribulações, adversidades? Bem-vindo, você está nessa terra, você está nesse mundo. Nós passamos sim por lutas e aflições. Então num breve espaço de tempo, Jó ele perde tudo. Jó ele perde os bens, Jó ele perde os servos, ele perde os filhos e a sua saúde é destruída. Tudo isso é levado pelo diabo. Eu sei que Jó aqui, ele atribui tudo a Deus. Quando nós lemos o texto, né? Deus deu, Deus tirou. Mas eu vim dizer para você aqui que Deus dá. Diga comigo, Deus dá. Mas eu e você sabemos, conhecendo a Bíblia, né, conhecendo a palavra de Deus, Jó ele tinha uma revelação, um entendimento do que ele estava vivendo naquele momento. Mas eu e você já temos outro entendimento. Por quê? Porque hoje nós sabemos que Deus deu. Quem foi que tirou? O diabo tirou. E aí nós vamos ver no final da mensagem que Deus devolveu o dobro de todas as coisas. O nosso Deus não é um Deus que tira, o nosso Deus não é o Deus que põe enfermidade, o nosso Deus é o Deus que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Na vida nós passaremos por lutas, tribulações, surpresas acontecem na nossa vida, como aconteceu na vida de Jó. Ele mesmo passou por momentos muito difíceis, mas esses momentos eu e você podemos ser surpreendidos em alguns momentos da nossa vida. Mas presta atenção, a vida de Jó era uma vida marcada de adoração, integridade. Ele se apresenta diante de Deus, no momento mais difícil da sua vida, ele não reclama, ele não murmura, ele vai para a presença de Deus. Aqui Jó então, ele nos mostra, na verdade são 9 brados, vai dar tempo de falar de apenas 5, nós vamos falar de 5 brados de Jó, e esses 5 brados têm tudo a ver com a minha vida e com a sua vida. O primeiro brado de Jó é o brado de adoração, mesmo na perda quase total. Jó, segundo a palavra de Deus, ele perdeu quase tudo. Por que quase tudo? O que sobrou para Jó? Sobrou o quê? Primeiro, Deus sobrou, Deus estava com ele. E segundo, a mulher. Tem gente, né, que às vezes fala, pastor, por que Deus não levou essa mulher também, né? Deus podia levar a mulher. Aí eu vou dizer para você, Deus se manteve com ele e Deus manteve a mulher. Mas eu entendo, aí é minha teologia, tá bom, irmão? Se você não concordar, não tem problema. Mas Deus, ele nos faz uma só carne. E quando Deus falou que o diabo não podia tocar em Jó, a sua mulher faz parte. Então, a mulher faz parte dele. Não tocar em Jó é não tocar na mulher, porque é uma só carne. E aí eu vou dizer para você, nós vemos que essa mulher, né, a mulher de Jó, todo mundo pega o que ela falou, e aí
fala, essa mulher não presta, essa mulher, no momento mais difícil, abriu a boca e falou besteira, né? Porque ela fala, no momento mais difícil, depois Jó, cheio de lepra no corpo, né? Ali raspando com um caco de telha para poder coçar, cheio de feridas cancerígenas sobre o seu corpo, uma coceira terrível, ele vai tirando aquele negócio do corpo, aí ela fala, Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. Aí você fala, tem uma mulher dessa do lado, é melhor não ter. Mas pergunta, você já não falou besteira para sua esposa, para o seu marido? Você já não falou algo que depois você se arrependeu? Eu vou dizer para você, essa mulher de fato, ela falou algo que não devia fazer, e Jó também falou algo que não devia fazer, porque Jó vai lá e fala o quê? Chama a mulher de quê? Você conhece a Bíblia? De louca. Fala, você é uma louca. Você fala como uma louca qualquer. Você já chamou sua mulher de louca alguma vez? Não precisa confessar. Se eu chamar, irmão, eu acho que as panelas voam. Nunca voou panela em casa, glória a Deus. Mas eu acho que se eu chamar de louca, acho que a panela voa. A chapa esquenta. Então eu sei até onde eu posso ir. Mas Jó chama a mulher de louca. Então, deu uma treta, deu uma briga aqui nesse casal. A Bíblia também mostra que no casamento tem lutas e conflitos. Mas eu vou dizer para você, estou antecipando um monte de coisa. Essa mulher foi a mulher da aflição. Essa mulher foi a mulher da luta. Essa mulher foi a mulher do luto. Essa mulher foi a mulher dos momentos mais difíceis da vida de Jó. Ela podia ter deixado Jó, ela não deixou Jó. Ela ficou do lado de Jó, ainda que falou que não devia falar, mas ela ficou no meio da luta. E sabe o que acontece? Nós vamos ver no final da mensagem, que depois Deus restitui, dá o dobro de tudo que Jó possuía. E a mulher que fica no lado da luta, no momento da luta, da tribulação, na hora da provisão dobrada, na hora da restituição de Deus, ela vai participar de todas as coisas. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você é que Jó perdeu tudo, mas não perdeu Deus e não perdeu a sua esposa, não perdeu Deus e não perdeu o seu casamento. Você pode estar passando por lutas e tribulações e achar que a sua vida está muito difícil, mas presta atenção, você pode perder tudo, mas não perca a sua fé. Todos podem te deixar, mas Deus, Ele não vai te abandonar. Deus, Ele vai estar com você. Você pode perder todas as coisas, mas não perca o seu casamento. Não perca com a pessoa que Deus te deu. Você se transformou em uma só carne. Você está casado, você tem um relacionamento. Eu e você podemos passar por momentos difíceis em áreas da nossa vida. Jó, ele passou um colapso em todas as áreas. Mas Jó, ele rasga sua veste. Rasgar a veste fala um sinal de indignação. Ele raspa a sua cabeça, sinal de consagração. E ele vai na presença de Deus. O que Jó está fazendo aqui é indignado. Ele vai na presença de Deus e fala: Deus, está doendo. Você já imaginou perder os seus filhos num só dia? Perder a sua empresa, o seu trabalho num só dia? Já pensou, sabe, você que é empresário, perder todos os seus funcionários num só dia? Você imagina perder toda a sua saúde num dia só, perder todas as coisas? Jó, no momento mais difícil da sua vida, ele vai na presença de Deus e ele rasga o seu coração. Deus, Ele está atento à oração do justo. Então, independente do que você está passando, irmão, porque eu estou pregando o evangelho para você. Se eu pregasse coach para você, eu ia falar, sempre vai dar certo, você nunca vai ter problema. Se eu fosse, da confissão positiva, eu falava, está doendo, mas fala que não está doendo, não está doendo, não está doendo, não está doendo, mas está doendo. Aí você fala, não está doendo, não está doendo. Não, o evangelho não é isso. O evangelho é falar, Deus, está doendo. Deus, eu preciso de socorro. Deus, eu preciso de um milagre. Por isso que nós estamos numa campanha, e você precisa participar, você precisa orar. Por quê? Porque você precisa rasgar o seu coração. O diabo, ele pode caprichar e pode tirar tudo de você, mas ele não pode tocar no seu relacionamento com Deus. Independente do que você está vivendo hoje, Deus te chama para voltar, para viver um relacionamento com Ele. O inimigo é aquele que veio para roubar, matar mas o Senhor Jesus veio para dar vida e vida em abundância. O nosso Deus não é o Deus que tira, o nosso Deus é o Deus que dá vida abundante. Ou seja, Jó expressa a sua fé genuína, e nós sabemos que no momento mais difícil da vida dele, ele vai adorar a Deus, ele vai adorar o Rei dos Reis. Sabe por quê? Porque ele acredita na soberania de Deus. Mesmo que eu estou passando um momento mais difícil da minha vida, Deus continua sentado no trono de governo e senhorio, nada saiu do controle de Deus.
o meu Pai, que é o meu Deus, está no controle de todas as coisas. As portas se fecharam, mas o meu Deus tem poder de abrir novas portas. O relatório médico é negativo, mas o meu Deus tem o poder de me curar. Ele pode usar a medicina, ele pode usar um médico, ele pode usar um remédio, ele pode usar qualquer coisa, ou simplesmente ele pode me tocar e eu ser completamente curado. Adorar no sofrimento é afirmar que Deus continua sentado no trono. Tem gente que vai bem, irmão, até a chapa esquentar. Quando ele perde, quando a coisa dá errado, aí ele fala: cansei de brincar de vir para a igreja, cansei de brincar de vir para a célula, cansei desse negócio de Jesus aí, estou fora, não está funcionando não. Irmão, não é funcionando não é isso não. Jesus entrou na sua vida, agora você é uma nova vida, você é uma nova criatura. Deus mudou toda a sua vida, toda a sua história. Independente do que aconteça, o Senhor Jesus está na sua vida. Com a conta cheia de dinheiro, dobra o seu joelho e adore ao Senhor. No momento, de escassez, dobra o seu joelho e adore ao Senhor. No momento que o seu casamento está top, adore ao Senhor. No momento de luta e tribulação, adore ao Senhor. Adorar ao Senhor em meio ao sofrimento é dizer: Deus está sentado no trono, Ele está no governo de todas as coisas. As circunstâncias são ruins, mas meu Pai, o meu Deus está no controle. Adorar na perda é reconhecer que tudo pertence ao Senhor. Seja sincero, você não está no lucro faz tempo? Quem está no lucro faz tempo? Mas você consegue entender que está no lucro faz tempo? Eu já cheguei a essa conclusão. Eu faço as contas do que eu consegui fazer fora da presença de Deus, eu bancando tudo, embora eu sei que Deus estava cuidando de mim. Mas depois eu olho para tudo que Deus fez na minha vida, irmão, eu vou dizer para você, é graça demais sobre a minha vida. Eu não posso falar para Deus: o Senhor tem que fazer, o Senhor tem que me dar. Eu só tenho que dizer: Deus, obrigado, é muita graça do Senhor sobre a minha vida. Então adorar em meio às lutas e tribulações é dizer que tudo pertence a Deus. Em terceiro lugar, adorar no meio das cinzas é dar espaço à restauração daquilo que foi quebrado. Tudo aquilo que você perde, posso perder. No momento da perda, quando eu adoro o Senhor, eu estou criando um ambiente de milagre, o ambiente de multiplicação, o ambiente da gratidão, o ambiente da adoração. O Senhor se move em meio aos louvores. Dizem que quando tem a mulher cantando em casa, é que está tudo bem, verdade. Mas eu quero falar para você uma outra verdade. Mulheres e homens, você tem que cantar em casa quando está tudo mal, porque nós não cantamos apenas quando está tudo bem. O mais importante é nós cantarmos quando está tudo mal. Adore ao Senhor em todo momento da sua vida. Diga glória a Deus. O segundo brado de Jó é o brado da integridade no meio da dor e do sofrimento. Aqui no verso 2:9, a palavra de Deus diz assim: então a mulher de Jó disse: ainda conservas tua integridade? Olha o que ela fala para Jó: amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas ele respondeu: como fala como qualquer doida, assim falas tu. Recebestes o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Depois de Jó perder seus filhos, seus bens, agora está com a sua saúde atingida, já tinha perdido todos os seus funcionários, está cheio de úlceras no todo o seu corpo. A mulher dele fala: amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas ele é o seguinte, irmão, ele se mantém firme na sua fé. Recebemos bênçãos de Deus, Deus tem cuidado de nós. No entendimento dele do Velho Testamento, ele fala: Deus deu, recebemos o bem, recebemos o mal. Velho Testamento, até aqui Jesus não tinha morrido na cruz do Calvário. Eu tenho que trazer isso para hoje, irmão. Vou dizer para você, alguém fica esperando o mal de Deus? Um raio na cabeça? Alguém um dia Deus pode me dar um câncer, né? Um dia Deus pode colocar uma doença terminal em mim. Não, nós não esperamos o mal de Deus. Por quê? Porque na cruz do Calvário toda maldição já foi levada. Deus nos ama tanto, irmão, nos ama tanto, que o problema do pecado, Ele mesmo veio e desceu para resolver. Ele levou nosso pecado, a consequência do pecado, as nossas dores, as nossas enfermidades. Deus, Ele levou toda a maldição na cruz do Calvário. Então Deus, Ele não dá coisas ruins, não dá maldição, Ele levou toda a maldição e coisas ruins. Jó,
olhava para frente, aguardando o Redentor, olhando para Deus, que seria o seu resgatador. No Velho Testamento, Deus agia desta forma, mas nós não olhamos somente para frente, nós olhamos para trás e vemos a obra da cruz. Tem um divisor, irmão, na história, que é antes de Cristo e depois de Cristo. Então Jó, ele olha, mesmo em meio à absoluta tribulação, ele fala: Deus deu, Deus tirou. Recebemos o bem de Deus, também nós receberíamos o mal. Você vai dizer, dentro do novo contexto: Deus deu, o diabo tirou, Deus deu em dobro. Deus deu, o diabo roubou, Deus continua sentado no trono. Deus está no governo de todas as coisas. Jó, de certa forma, não está dizendo que Deus é autor do mal, mas reconhece a soberania de Deus, que Deus está no controle. Satanás, que é o grande agente do mal, é ele que entra na vida e vem para roubar, matar e destruir. No momento de luta e de dificuldades, primeira coisa, precisamos nos manter íntegros. Não, na hora da luta, fecha a boca, não fala de forma impulsiva. No meio da luta, da tribulação, pensa antes de falar, para e ora antes de agir. Eu já instalei esse chip na minha vida, principalmente na questão de tomar decisões. Momentos difíceis eu não decido nada. Momentos difíceis eu não dou nenhum passo, nem para frente, nem para trás, nem para um lado. Eu continuo na convicção que eu já tenho. Por quê? Porque se eu tomar decisão no momento da luta, da tribulação, eu vou fazer besteira. Eu vou agir conforme a minha alma. O diabo vai gerar pressão, o diabo vai abrir oportunidades, eu vou tomar a decisão errada. Então no momento da luta, da tribulação, não vou falar, não vou decidir, não vou procurar, eu vou esperar. Aí eu vou na presença de Deus, aí com o Senhor eu vou falar. Vou clamar, vou orar, vou dizer para Deus que está doendo, vou falar para Deus que eu estou com dúvida, vou falar para Deus que eu estou com vontade de chutar tudo para cima, vou falar tudo que está no meu coração, na presença de Deus. E vou aguardar, ver o agir de Deus, o que Deus vai fazer, o que Deus vai direcionar, o que Deus vai mover. Vou esperar o meu coração aquietar, as coisas se alinharem de novo. Aquilo que está nebuloso precisa novamente, a minha vista está embaçada, a minha visão precisa ficar clara. E depois que eu tenho a visão clara, a confirmação de tudo que Deus tem para mim, aí eu posso abrir a minha boca e declarar, aí eu posso tomar a decisão que é necessária. Diga glória a Deus. Ou talvez, de tudo que eu estou falando aqui, isso aqui é o mais importante que você tem que carregar para a sua vida. Porque muitas pessoas na hora da luta e da tribulação fazem besteira, falam besteira, decidem de forma errada. A integridade é confiar no caráter de Deus, mesmo sem entender os caminhos de Deus. Às vezes, irmão, coisas acontecem na nossa vida que nós não esperamos, mas eu confio em Deus. Deus tem o melhor para mim. Eu posso ficar tranquilo, o meu Pai está no controle de todas as coisas. Nada mudou, as circunstâncias mudaram, mas no reino espiritual, na minha relação com meu Pai, nas promessas de Deus, nada mudou. Às vezes você já passou por momentos como eu passei, parece que a coisa desacelerou, parece que as coisas começaram a andar para trás, parece que tudo aquilo que você conquistou desabou, e aí você olha, você fala: Jesus, a coisa não está boa não. Mas presta atenção, Deus está no controle de todas as coisas. Quem diz que a nossa vida é movida como as pessoas do mundo? Quem diz que a edificação daquilo que Deus vai fazer da nossa vida é da mesma forma que as pessoas lá fora? Irmão, que quando Deus quiser fazer algo na sua vida e na minha, Ele faz no estralar de dedos. Então no meio da luta e da tribulação, continue crendo na soberania de Deus. Integridade é aceitar o sofrimento, e o sofrimento ele pode ser pedagógico. Deus não coloca doença, Deus não coloca essas coisas ruins, mas sabe, no meio das circunstâncias difíceis, nós podemos buscar a Deus, conhecer a Deus como não conhecemos, podemos ter um tempo de intimidade que nós nunca tivemos. Não necessariamente todo mundo que passa por luta fica melhor. Infelizmente, tem que ser sincero para você, a maioria das pessoas no meio da luta e tribulação, inclusive crentes, piora, murmura, reclama, abandona, muda de cidade, muda de marido, muda de emprego, muda de tudo. Ele abandona tudo, ele chuta tudo para cima. Mas presta atenção, uma coisa é você passar por luta sem Deus. Passar por luta sem Deus vai dar errado, mas passar por lutas, tribulações com Deus,
a sua luta, a sua tribulação vai ser pedagógica. Por quê? Porque Deus vai te sustentar no meio da luta e tribulação. No meio da luta e tribulação, Deus vai te ensinar coisas novas. Diga glória a Deus. O terceiro brado da angústia existencial, revelando a sua humanidade mais profunda. O lamento sincero de que Deus acolhe com o coração. Jó 3,11 diz assim: por que não morri desde a madre? Ele está se amaldiçoando ao próprio nascimento. Jó dizendo: por que eu não morri desde do ventre da minha mãe? E saindo do ventre não expirei e morri. Então Jó, ele está num momento tão difícil da vida dele, que ele está se lamentando. Irmão, presta atenção. Uma coisa é lamentar, outra coisa é murmurar. Murmuração não é de Deus, lamentação é de Deus. Você sabe, para Deus, no momento de luta e de tribulação, você pode rasgar o seu coração na presença de Deus e dizer para Deus que está doendo, que está difícil. Jó, ele chegou aqui a amaldiçoar seu nascimento. Deus, está difícil demais, eu não devia nem ter nascido. Olha a vida que eu estou vivendo, olha o que eu estou passando, eu perdi tudo. Irmão, para Deus, você rasga o seu coração, você derrama as suas lágrimas. Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus e derramou suas lágrimas? Para Deus sim, mas para as pessoas não. Porque tem gente que ele murmura, aí ele fica reclamando, ou droga de vida, ou não sei o que lá, e reclama da economia, e reclama do presidente, e reclama do prefeito, e reclama da empresa, e amaldiçoa a própria vida. Não, não faz isso não. Fecha sua boca em relação a isso, não murmure. Você não foi chamado para murmurar. Você foi chamado, se necessário for, vai ter momentos que você vai lamentar. Inclusive na Bíblia tem um livro chamado Lamentações de Jeremias. Dá uma lida lá que você vai gostar, aleluia. É uma lamentação, momento difícil. Jeremias foi um profeta de um momento muito difícil. Profeta chorão, só chorava, porque a vida dele, aquilo que ele viveu foi muito difícil. Então, presta atenção, homens e mulheres de Deus. Jó, homem íntegro, reto, que se desviava do mal, o próprio Deus elogia ele, é o Deus falando, não é ninguém não, é Deus falando, é Deus apresentando para Satanás: dá uma olhada lá na terra, olha aquele meu filho, íntegro, reto, temente a Deus, passando por tudo isso. Aqui nós vemos que o coração humano é um coração de carne viva. Jó não finge ter força, ele não mascara a dor. Jó, ele derrama sua alma na presença de Deus, ele não murmura contra Deus, ele lamenta diante de Deus. Jó, ele não nega a sua fé, ele expõe a sua dor. Seu sofrimento não é negado, seu sofrimento é confessado. Tem gente, irmão, que não fala para Deus, conta para Deus, fala para Deus. Pastor Sherman tem um momento de cartão de oração, 5 minutos para orar. Irmão, você vai aprender a orar nesses dias, em nome de Jesus. Você vai perder, sabe, a sua boca fechada. A sua vida vai mudar quando você abrir a sua boca e declarar a palavra de Deus. Quando você lamentar diante de Deus. E não precisa, né? Na verdade Deus nem gosta disso. Senhor Deus, Senhor Pai, Deus Altíssimo. Não para com isso. É o seu Pai, fala com Ele, do seu jeito, da sua forma. Rasga o seu coração. Fala para Deus que está doendo. Fala para Deus que está faltando dinheiro. Fala para Deus que está difícil nessa empresa. Fala para Deus do seu chamado. Fala para Deus do seu casamento. Fala para Deus dos seus filhos. Rasga o seu coração na presença de Deus. O seu Pai quer te ouvir. Eu não sei você, mas eu já tive momentos, né, que estava muito ocupado. E aí de repente nossos filhos querem atenção. E às vezes a gente, né, está ocupado, dá aquela olhada assim rapidinho e tal, mas continua na nossa atividade. Mas estando ocupado, quando um filho, né, escuta, nessa semana passada, retrasada, teve um problema em casa que estava lavando o quintal, lavei o quintal, deixei tudo lavado. Aí fui lavar o banheiro, minha esposa estava lavando a parte de cima da casa, estava lavando a parte de baixo. E aí de repente um estrondo, parecia que tinha caído alguém do telhado, foi um estrondo gigante. E caiu, e aí eu não sabia se era dentro de casa, se era fora de casa. Irmão, na hora você para de lavar o banheiro, na hora você para de fazer tudo. Você sai correndo pela casa para ver o que aconteceu. É assim, não é? Graças a Deus não era nada fora de casa. Era só um reboco que saiu da parte de cima da casa e caiu no telhado e destruiu o telhado. Foi só isso. Mas presta atenção. Poderia, nessa hora, irmão, não, agora eu estou lavando o banheiro, depois eu resolvo. Não, nessa hora, irmão, tudo para. Quando uma criança grita, pai, você percebe que caiu, que deu errado.
você para. Pastor, o que tem a ver? É assim você na presença de Deus. Quando você grita, Pai, está doendo. Pai, olha para o momento difícil. Só que tem gente que quer fazer papel de muito durão. Não, tá tudo bem. Ele é durão com a mulher. Nós capota, mas não breca. A gente separa, mas eu não peço perdão. Tem mulher que fala, não, eu vou matar esse cara na unha. Vai morrer seco. É assim com o seu marido, é assim com a sua esposa, é assim com seus filhos, é assim com seus pais, e é assim com Deus. Para com isso, irmão, você é crente, você é nova criatura, Deus te deu um coração novo. Agora você é alguém quebrantado, agora você é alguém que pede perdão rapidinho, agora você é alguém que busca reconciliação, agora você é alguém que rasga o seu coração diante de Deus, você apresenta a sua vida a todo momento diante do Senhor. Você fala para Deus, Deus, estou precisando disso, Deus, me ajuda naquilo, Deus, obrigado por isso. E você tem um relacionamento com Deus, diga glória a Deus. As escrituras, elas validam o lamento. Em Salmos nós vemos, Salmo 42, Salmo 88, Salmo 142, não dá tempo de ler. Até Jesus lamentou no Getsêmani. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Jesus está dizendo, Pai, está difícil, eu não vou suportar, eu estou suando gotas de sangue, eu não vou conseguir chegar na cruz e cumprir o propósito. Deus, me ajuda. Jesus lamentou. Tim Keller dizia o seguinte: lamentar com Deus não é um sinal de incredulidade, é a forma mais profunda da fé. É a forma mais profunda da fé. Em Cristo sabemos que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você apresenta a sua causa diante de Deus, você tem um intercessor, que é o Espírito Santo de Deus, que está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Fala para o irmão que está do seu lado, faça a sua causa conhecida diante de Deus. Como filho, fala para Deus aonde está doendo. Como filho, fala para Deus que você está precisando. Pergunta, Deus já não sabe? Deus sabe ou não sabe? Deus sabe ou não sabe? Deus já sabe. Só que o Senhor fala para você, tem coisas que você não tem, porque você não pediu, porque você não orou, porque você não buscou. Porque com Deus é assim, Deus definiu assim, nós acessamos as coisas dele através da fé. É através da fé, através da oração. Deus que definiu, é através da oração, através da fé, através de falar, através de um relacionamento. Mas eu não quero desse jeito. Mas é só desse jeito, irmão. Eu quero comprar um carro sem dinheiro, sem Pix, sem cartão de crédito. Irmão, para comprar carro tem que ter dinheiro lá e pagar. Ainda que seja um financiamento, mas você vai ter que pagar. Ninguém vai te entregar o carro na loja sem o dinheiro. Para você acessar as coisas de Deus, precisa ter fé. Não adianta você querer acessar de outra forma. Tem que ter fé, tem que orar, tem que pedir. Tem coisa que só resolve com jejum e oração. A Bíblia diz, tem casta de demônio que só resolve com jejum e oração. Tem gente que chega e fala, pastor, esse casamento não tem mais jeito. Fala, já orou? Já. Quanto? Pouquinho. Já jejuou? Pastor, pelo casamento não. Mas como que não tem jeito? Você não usou todas as ferramentas disponíveis. Você não usou aquilo que Deus deixou. Então, oração e jejum. Jejum é o que? Oração intensificada. Estamos em campanha. Eu estou com 2 cartões lotados de pedido. Estou indo para o terceiro, aleluia. Tem que completar o terceiro agora. Não é que eu coloquei no 5 quadradinho, não. Eu fui escrevendo em tudo. É que não tem mais espaço no cartão para mim escrever. 5 minutos para orar para mim é pouco, porque é tanta coisa que eu estou pedindo. Pouca coisa para mim. A maioria das coisas para a família e para amigos. Mas estou pedindo para mim também, aleluia. Por quê? Porque eu estou fazendo minha causa conhecida diante de Deus. 4, o brado da certeza de que o Redentor vive, a fé que enxerga a vida mesmo em meio à morte. Jó 19:25 diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Quando que Jó disse isso? No momento mais difícil da vida dele. Não foi no momento que era o cara mais rico do Oriente, recebendo uma medalha de honra ao mérito, lá, né, as autoridades da época chamando ele, nossa, esse é o cara mais rico, né, muitos empresários, o meu Redentor vive. Não.
Perdeu os filhos, perdeu os servos, perdeu todo o gado, perdeu toda a sua saúde, está no momento mais difícil da sua vida, seu casamento deu uma abalada, a mulher mandou amaldiçoar o Deus e morrer, ele mandou a mulher, chamou a mulher de doida, de louca, maluca, abalou tudo, irmão. Aí nesse momento, que mais à frente, nesse momento de tribulação, alguns acham que Jó, ficou uma vida inteira, assim, não, irmão, estudiosos dizem que foram 9 meses, cerca de 9 meses, então esse período que Jó passou por tudo isso, foi cerca de 9 meses, já passou por algum ano difícil? Tem dia mal, já passou por quem já passou pelo dia mal aqui? Mas também tem mês mal, quem já passou pelo mês mal? Mas existe também, irmão, o ano mal, já passou pelo ano mal? Você nunca passou, fica tranquilo, vai chegar um dia na sua vida aí, está quebrado, em nome de Jesus, pastor. Pode ser que não passe, né? Mas Jó passou, eu já passei também por anos difíceis, irmão. Anos sem respostas, anos de desaceleração, anos que você fala, Jesus, mas presta atenção, no meio de muita luta e tribulação, Jó disse, o meu Redentor vive. Em meio ao sofrimento e à dor, ele não falou, eu acho, quem sabe, ele disse, eu sei, o meu Redentor vive. Em meio à enfermidade, em meio a chagas, ele falou, o meu Redentor vive. O casamento abalado, o meu Redentor vive. Sem grana, sem futuro, sem perspectiva de futuro, o meu Redentor vive. Diante da morte ele diz, o meu Redentor vive. Jó, ele olha para o presente, vê a tragédia, ele olha para o futuro, e ele sabe, o meu Redentor vive. Eu creio no milagre. Eu vim dizer para você, irmão, o seu Redentor vive, e ele tem o poder de realizar um milagre na sua vida. O Redentor é o resgatador, é aquele que defende, é aquele que paga a dívida, aquele que resgata a herança. Jó, ele não é outro contexto, Velho Testamento, ele sabia que o Redentor viria, o Cristo, o Messias prometido viria, não tinha vindo ainda, ele sabe, o meu Redentor vive e ele virá. Mas eu vou dizer para você, o nosso Redentor já veio, já morreu na cruz do Calvário, já conquistou para você. Você está enfermo hoje, irmão, o seu Redentor já pagou o preço, e hoje você pode receber a cura do Senhor. As portas estão fechadas para você, hoje você pode se tomar posse da palavra de Deus, e hoje você pode ter novas portas abertas sobre a sua vida. Você não tem passado por lutas, o seu casamento, eu vim dizer para você, o seu Redentor vive, e hoje Deus pode restaurar o seu casamento. O brado de Jó aponta diretamente para o brado de Cristo, o mesmo brado. Jesus disse na cruz, está consumado, está pago. Jó bradou, Jesus bradou, e nessa noite nós vamos bradar, o nosso Redentor vive. A fé verdadeira não depende de entender o porquê, mas simplesmente de confiar, o meu Redentor vive. O Redentor é aquele que nos defende diante das acusações. Você errou, você falhou, você fez o que não devia fazer, você fez besteira, você falou o que não devia falar, você comprou o que não podia comprar, sei lá, você errou, você falhou. O seu Redentor vive, o seu resgatador vive, ele pagou um alto preço para você. Você serve o Deus da segunda chance. Você errou, você falhou, mas ele pode mudar a sua história. Ele pode restituir os seus anos perdidos, aquilo que foi roubado de você, ele pode devolver. A esperança vai além da vida presente. Jó olhava para o futuro que haveria ressurreição, mas hoje nós sabemos que Cristo já ressuscitou. Então presta atenção, tem coisas, irmão, que você vai receber nessa vida, muitas coisas, muitas bênçãos. Tem coisas que você vai receber na vida vindoura. Tem presentes, provisão, graça e favor que você vai viver nessa vida. Quantos querem receber graça, favor nessa vida aqui? Aleluia. Você acredita que Deus pode te prosperar e você ser uma das pessoas mais prósperas do ABC? Você crê que Deus pode, mudar o seu casamento, e o seu casamento ser um referencial para a sua família e para essa igreja? Você crê que Deus pode, levantar os seus filhos, de uma forma surpreendente, e eles serem uma razão de muita alegria e de muita honra para toda a sua família?
Deus pode fazer todas essas coisas. Sabe por quê? O meu Redentor vive. Não aconteceu, mas eu creio que pode acontecer. Eu não estou vivendo isso agora, mas eu olho para o futuro, eu olho para o Deus que está sentado no trono e creio, Ele está no governo de todas as coisas. Quinto e último, para a gente participar da ceia do Senhor, o brado de arrependimento e restauração. Quando a visão de Deus gera quebrantamento e uma nova história. Jó 42, agora está indo lá para o 42. Jó 42, 5 e 6 diz assim: como ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vens os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo do pó e da cinza. Outra tradução que é mais fácil da gente ver, da gente entender, Jó ele diz o seguinte: eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Jó era alguém íntegro, reto, que se desviava do mal, que fazia todos os dias sacrifício pelos seus 10 filhos, um sacrifício para cada filho, 10 sacrifícios todos os dias, porque ele achava, meu filho pecou? Não, meu filho pode ter pecado, pode ter blasfemado contra Deus. Ele tinha uma religião, mas presta atenção, no final do seu sofrimento ele falou o seguinte: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Jó não é mais o mesmo, ele passou pela luta, tribulação, perdeu tudo pelas adversidades, mas a sua vida foi completamente transformada. Tem coisas, irmão, tem algo que é mais importante do que dinheiro, do que filhos, do que bens materiais nessa vida. É conhecer a Deus, é ter uma vida e um relacionamento com Deus. Família é importante, casamento é importante, dinheiro é importante, todas essas coisas são necessárias, e você vai ter, eu vou ter também. Mas presta atenção, o mais importante para mim e para você é conhecer ao Senhor. Que eu e você, que nós possamos passar a nossa vida, não sei quando que a gente vai morrer, 80, 90, 60 anos, amanhã, mês que vem, não sei quando, pode ser a qualquer momento. Para morrer só basta estar vivo. Eu vou no enterro de várias pessoas, estava bem, até faço menção aqui com todo carinho, paizinho das gêmeas, nós fomos fazer o velório dele, um senhor, não sei quantos anos tinha, talvez 50 e alguma coisa, anos, novos, sei lá, se 60, não acredito que ele tinha 60, de vez em quando ele vinha no nosso culto, fazia parte de uma outra igreja, mas do nada, deu um infarto, morreu, estava bem, trazendo as gêmeas, trabalhando no multimídia, fomos lá, oramos, participamos ali da cerimônia fúnebre. Para morrer, irmão, só basta estar vivo. Para ele que foi, ele está melhor que a gente, está num lugar de gozo, alegria e satisfação. Para a gente que ficou, resta saudades. Para a gente que ficou, é um tempo difícil, sabe? Quando nós perdemos pessoas que nós amamos, é um tempo difícil, mas se nós estamos aqui, é porque tem um propósito na nossa vida. Se nós estamos aqui, é porque tem algo a se realizar através da nossa vida. Se estamos aqui, é porque Deus quer se revelar a mim e a você. O brado de Jó nos lembra que nos evangelhos não é apenas sobre a restituição material, mas sobre a reconciliação espiritual. Em Cristo, Deus nos dá muito mais do que o dobro. Ele nos dá vida eterna. Nós vemos que no caso de Jó, Deus restituiu o quê? O dobro de tudo. Mano, eu não sinto paz para dizer para todos vocês que Deus vai te dar o dobro de tudo, mas eu sinto paz de dizer para você que o maior milagre é o milagre da salvação, já aconteceu na sua vida. Eu sinto paz de dizer para você que Deus é aquele que dá, nosso Deus é um Deus dadivoso. E eu vou dizer para você também em paz que às vezes o diabo vem para roubar, matar e destruir, e às vezes ele consegue ser bem sucedido em alguns momentos da nossa vida. Mas eu vou dizer para você, se você está num momento que você perdeu, que o diabo roubou, matou e destruiu, o diabo não é o fim é Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário, e com Ele nós já vencemos também. O seu fim não é um fim de derrota, o seu fim não é um fim de estar quebrado, o seu fim não é o fim de você estar doente, o seu fim é o fim de estar com Jesus, com Ele na eternidade. Enquanto você estiver aqui, você vai crer na cura, você vai crer no milagre, você vai crer na salvação de toda a sua casa. Por isso presta atenção, não fique passivo. Estamos no meio de uma campanha, no início,
Um terço da campanha já foi, temos 2/3 da campanha ainda pela frente. Não fique passivo, entra conosco nessa. Jó, ele entendeu, no momento mais difícil da vida dele, não vou murmurar, não vou reclamar, não vou, na verdade entrar naquilo que o diabo quer, até que minha esposa sugeriu. Não, eu vou fazer aquilo que Deus tem para mim, eu vou ser alguém maduro, eu vou buscar ao Senhor, eu vou me lamentar na presença de Deus. Eu vim dizer hoje para você, irmão, é um tempo de apresentarmos as nossas vidas diante do Senhor. Coloque-se de pé, nós vamos orar agora. Nós temos hoje a oportunidade, nesta palavra, de dar um brado de fé, de esperança e de declarar que nós cremos no nosso Redentor. Eu gostaria que, se você tem liberdade, enquanto o pessoal do louvor sobe,